Prosseguindo com a leitura de Modernidade Líquida, do autor Zygmunt Bauman, editorial Zaha. Estamos navegando no capítulo 3, Tempo e Espaço. Em vídeos anteriores falávamos sobre condominialização da vida social. Entraremos agora no tópico chamado Quando estranhos se encontram. Imaginemo-nos no fluxo intenso de pessoas transitando na cidade, umas passando por outras sem se darem conta de tais encontros. Quando estranhos se encontram. Na clássica definição de Richard Sennett, uma cidade é um assentamento humano em que estranhos têm chance de se encontrar. Isso significa que estranhos têm chance de se encontrar em sua condição de estranhos, saindo como estranhos do encontro casual que termina de maneira tão abrupta e rápida quanto começou. É instantâneo. Os estranhos se encontram numa maneira adequada a estranhos. Um encontro de estranhos é diferente de encontros de parentes, amigos ou conhecidos. Parece, por comparação, um desencontro. No encontro de estranhos, não há uma retomada a partir do ponto em que o último encontro acabou, nem troca de informações sobre as tentativas e erros, atribulações ou alegrias desse intervalo de tempo, nem lembranças compartilhadas. Não há uma continuação de conversa no encontro entre pessoas estranhas. Nada em que se apoiar ou que sirva de guia para o presente encontro. O encontro de estranhos é um evento sem passado. Frequentemente é também um evento sem futuro. O esperado é que efetivamente não tenha futuro. Uma história para não ser continuada. Uma oportunidade única a ser consumada enquanto dure e no ato, sem adiamento e sem deixar questões inacabadas para outra ocasião. Completamente diferente do encontro entre amigos, em que sempre há a continuação de uma conversa e a construção de diálogos para continuações de mais conversas. Entre amigos, há a construção de diálogos para se deixar conversas para a posteridade. É isso. Sempre os amigos deixam coisas para ser conversadas mais adiante no tempo. Aqui não. Quando estranhos se encontram. Quando pessoas estranhas se encontram. Quando estranhos se encontram. Como a aranha cujo mundo inteiro está enfeixado na teia que ela tece a partir de seu próprio abdômen, o único apoio com que estranhos que se encontram podem contar deverá ser tecido do fio fino e solto de sua aparência, palavras e gestos. No momento do encontro, não há espaço para tentativa e erro, nem aprendizado a partir dos erros ou expectativas de outra oportunidade para se continuar a conversa, porque o encontro é entre pessoas estranhas, algo instantâneo, e nem nos damos conta disso. O que se segue é que a vida urbana requer um tipo de atividade muito especial e sofisticada. De fato, um grupo de habilidades que Sennett listou sob a rubrica civilidade, isto é, a atividade que protege as pessoas umas das outras, permitindo, contudo, que possam estar juntas. Usar uma máscara é a essência da civilidade. As máscaras permitem a sociabilidade pura, distante das circunstâncias do poder, do mal-estar e dos sentimentos privados das pessoas que as usam. A civilidade tem como objetivo proteger os outros de serem sobrecarregados com nosso peso. Segue-se esse objetivo, é claro, esperando reciprocidade.
Eu sou urbano, cortês e bem-educado, esperando por reciprocidade do outro. Urbanidade, cortesia e boa educação. A civilidade exige a reciprocidade. Viva a empatia, amadas inteligências da Escola de Campeões. Aprendamos aprendendo a aprender. Segue-se esse objetivo, é claro, esperando reciprocidade. Proteger os outros contra a indevida sobrecarga, refreando-se de interagir com eles, só faz sentido se espera a generosidade semelhante dos outros. A civilidade como a linguagem. A civilidade, assim como a linguagem. Alô, alô, moçada da Escola de Campeões. É pela linguagem que eu estabeleço a cortesia e a boa educação para com o meu semelhante sócio-educando. Alô, alô, Zygmunt Bauman. Eita, estamos apreciando o melhor da cultura e dando contexto socioeducativo para tanto. Vamos lá. Viva a construção de uma jornada socioeducativa sadia. Amém. Sou urbano e bem educado, esperando a reciprocidade do outro. Afinal, a sociedade acontece também e principalmente pela empatia dos indivíduos que compõem a sociedade. Vamos lá. A civilidade exige reciprocidade. Proteger os outros contra a indevida sobrecarga, refreando-se de interagir com eles, só faz sentido se espera a generosidade semelhante dos outros. A civilidade, assim como a linguagem, não pode ser privada. Antes de se tornar a arte individualmente aprendida e privadamente praticada, a civilidade deve ser uma característica da situação social. É o entorno urbano que deve ser civil, a fim de que seus habitantes possam aprender as difíceis habilidades da civilidade. O que significa então dizer que o meio urbano é civil e, assim, propício à prática individual da civilidade? Significa, antes e acima de tudo, a disponibilidade de espaços que as pessoas possam compartilhar como personae públicas, sem serem incomodadas, instigadas, pressionadas ou induzidas a tirar as máscaras e deixar-se ir, expressar-se, confessar seus sentimentos íntimos e exibir seus pensamentos, sonhos e angústias. Vestimos a máscara da civilidade e somos urbanos, corteses e bem-educados, para que não haja perturbações na privacidade dos outros indivíduos. Afinal, o que se quer é alguma coisa de alguma medida de paz social, mas também significa uma cidade que se apresenta a seus residentes como um bem comum que não pode ser reduzido ao agregado de propósitos individuais e como uma tarefa compartilhada que não pode ser exaurida por um grande número de iniciativas individuais, como uma forma de vida com um vocabulário e lógica próprios e com sua própria agenda, que está fadada a continuar sendo maior e bem mais rica que a mais completa lista de cuidados e desejos individuais, de tal forma que vestir uma máscara pública é um ato de engajamento e participação, e não um ato de descompromisso e de retirada do verdadeiro eu, deixando de lado o intercurso e o envolvimento público, manifestando o desejo de estar só e continuar só.
A privacidade de cada indivíduo não quer perturbação. Para isso vestimos a máscara da civilidade. Só que eu sou urbano, cortês e bem educado, exigindo a reciprocidade do outro. Por isso que há regras nos espaços de convivência. Olha aí, moçada da Escola de Campeões. Por que a Unidade Socioeducativa de Internação da Uniri tem regras rígidas de disciplina? Ora, é para que se estabeleça a paz social entre os socioeducandos e os trabalhadores do espaço socioeducativo. Estão percebendo, amadas inteligências da Escola de Campeões? Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida, Editorial Zaha, alta cultura contextualizada ao espaço socioeducativo. Viva a Escola da Uniri, o astro central em torno do qual orbitam todos os demais corpos socioeducativos da Uniri. Temos de prestar nossa honra e principalmente carinho pela Escola da Uniri. Maravilha, prosseguindo, retornando ao texto. Há todo um cuidado para que não seja violada a privacidade dos indivíduos. De tal forma que vestir uma máscara pública é um ato de engajamento e participação, e não um ato de descompromisso e de retirada do verdadeiro eu, deixando de lado o intercurso e o envolvimento público, manifestando o desejo de ser deixado só e continuar só. Há muitos lugares nas cidades contemporâneas a que cabe o nome de espaços públicos. São de muitos tipos e tamanhos, mas a maioria deles faz parte de uma de duas grandes categorias. Cada categoria se afasta do modelo ideal do espaço civil em duas direções opostas, mas complementares. A Praça La Défense, em Paris, um enorme quadrilátero na margem direita do Sena, concebida, comissionada e construída por François Mitterrand como monumento duradouro de sua presidência, em que o esplendor e grandeza do cargo foram cuidadosamente separados das fraquezas e falhas pessoais de seu ocupante, incorpora todos os traços da primeira das duas categorias do espaço público urbano, que não é, no entanto, enfaticamente não é civil. O que chama a atenção do visitante da Praça La Défense é, antes e acima de tudo, a falta de hospitalidade da praça. Tudo o que se vê inspira respeito e, ao mesmo tempo, desencoraja a permanência. Os edifícios fantásticos que circundam a praça enorme e vazia são para serem admirados apenas e não visitados. Cobertos de cima a baixo de vidro refletido, parecem não ter janelas ou portas que se abram na direção da praça. Engenhosamente dão as costas à praça, diante da qual se erguem. Engenhosamente dão as costas à praça, diante da qual se erguem. São imponentes e inacessíveis aos olhos. Imponentes porque inacessíveis. Estas duas qualidades que se complementam e se reforçam mutuamente. Essas fortalezas conventos hermeticamente fechadas estão na praça, mas não fazem parte da praça, e induzem quem quer que esteja perdido na vastidão do espaço a seguir seu exemplo e sentimento. Não há um senso de acolhimento por parte da praça. Então a praça se torna um impulso apenas ao fluxo de pessoas que não se conhecem, um fluxo de estranhos.
Essas fortalezas convento, hermeticamente fechadas, estão na praça, mas não fazem parte dela, e induzem quem quer que esteja perdido na vastidão do espaço a seguir seu exemplo e sentimento, apenas passar. Não pare para descansar e contemplar a praça, apenas passe, siga a automaticidade do cotidiano do seu dia a dia. Nada alivia ou interrompe o uniforme e monótono vazio da praça. Não há bancos para descansar, nem árvores sob cuja sombra esconder-se do sol escaldante. Há, é certo, um grupo de bancos geometricamente dispostos no lado mais afastado da praça. Eles se situam numa plataforma 1 metro acima do chão da praça, uma plataforma como um palco, o que faria do ato de sentar-se e descansar um espetáculo ridículo a ser rido e curtido para todos os outros que passam e, diferentemente dos sentados, têm o que fazer ali. Parar para descansar e contemplar a praça significa ato de ridicularização para aqueles que estão no fluxo. Quem está no fluxo passa e olha, bando de desocupados, eu tenho o que fazer, ha, ha, ha. Perdem tempo em vida, seguirei meu fluxo. Saí do metrô e entrarei na automaticidade urbana e impulso para mais automação do cotidiano do meu dia a dia. Tudo automático. E tudo sendo conduzido por algoritmos. Algoritmos que suprem treinamento para a inteligência artificial. É o comportamento social humano sendo conduzido por algoritmos eletrônicos informacionais. Sigam o fluxo. Na praça há, é certo, um grupo de bancos geometricamente dispostos no lado mais afastado da praça. Eles se situam numa plataforma 1 metro acima do chão da praça. Uma plataforma como um palco, o que faria do ato de sentar-se e descansar um espetáculo para todos os outros passantes que, diferentemente dos sentados, têm o que fazer ali. De tempos em tempos, com a regularidade dos horários do metrô, esses outros, filas de pedestres, como formigas apressadas, emergem, surgem de debaixo da terra, estiram-se sobre o pavimento de pedras que separa a saída do metrô de um dos brilhantes monstros que cercam e sitiam a praça e desaparecem rapidamente da vista. E a praça fica novamente vazia até a chegada do próximo metrô. A segunda categoria de espaço público, mas não civil, se destina a servir aos consumidores, ou melhor, a transformar o habitante da cidade em consumidor. Nas palavras de Lisa Usitalo, os consumidores frequentemente compartilham espaços físicos de consumo, como salas de concertos ou exibições, pontos turísticos, áreas de esportes, shopping centers e cafés, sem ter qualquer interação social real. Esses locais, esses lugares encorajam a ação e não a interação. Compartilhar o espaço físico com outros atores que realizam atividade similar dá importância à ação. Carimba! Com a aprovação do número, e assim corrobora e confirma seu sentido e a justifica sem necessidade de mais razões. Todos seguindo a automaticidade do cotidiano do dia a dia. Vou ao shopping consumir. Consumir o quê? Nem sei. Vou lá eu decido. Qualquer interação dos atores
os afastaria das ações em que estão individualmente envolvidos e constituiria prejuízo e não vantagem para eles. Não acrescentaria nada aos prazeres de comprar e desviaria corpo e mente da tarefa. No ato de consumo não pode haver perturbação. O consumo é um entorpecimento para o deleite do consumidor. A tarefa é o consumo, e o consumo é um passatempo absoluta e exclusivamente individual, uma série de sensações que só podem ser experimentadas, vividas subjetivamente. É o entorpecimento do eu, o eu narcisístico, o eu que só se importa com o próprio eu. As multidões que enchem os interiores dos templos do consumo de Georg Ritzer são ajuntamentos, não congregações, conjuntos, não esquadrões, agregados, não totalidades. Isso é tão interessante que, por exemplo, quando estamos num grande centro comercial e no fluxo, mesmo encontrando amigos, nós seguimos o nosso fluxo. E aí, camarada, beleza? Pum! Tenho mais o que fazer. É sempre assim. É o fluxo pelo fluxo. E no caso, nos templos do consumo, o fluxo destinado a sempre mais consumo. Por mais cheios que possam estar, os lugares de consumo coletivo não têm nada de coletivo. Para utilizar a memorável expressão de Althusser, quem quer que entre em tais espaços, templos do consumo, é interpelado enquanto indivíduo, chamado a suspender ou romper os laços e descartar as lealdades. Os encontros inevitáveis no espaço lotado interferem com o propósito. Precisam ser breves e superficiais, não mais longos nem mais profundos do que o ator os deseja. Encontros inevitáveis no espaço lotado interferem com o propósito. Precisam ser breves e superficiais, não mais longos nem mais profundos do que o ator os deseja. O lugar é protegido contra aqueles que costumam quebrar essa regra. Todo tipo de intrometidos, chatos e outros que poderiam interferir com o maravilhoso isolamento do consumidor ou comprador. O lugar é protegido contra aqueles que costumam quebrar essa regra. O lugar não pode ser perturbado. O lugar é protegido contra aqueles que costumam quebrar essa regra. Todo tipo de intrometidos, chatos e outros que poderiam interferir com o maravilhoso isolamento do consumidor ou comprador. O templo do consumo, muito bem supervisionado, apropriadamente vigiado e guardado, é uma ilha de ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes. Pelo menos é o que se espera e o que se supõe. As pessoas não vão para esses templos para conversar ou para socializar. Levam com elas qualquer companhia de que queiram gozar ou tolerem, como os caracóis levam suas casas. Templos do consumo. Que interessante. Os templos do consumo demandam segurança privada, e segurança privada muito bem suprida do melhor que a inteligência artificial possa proporcionar aos sistemas de vigilância e segurança que a segurança privada proporciona para o controle e administração da paz social necessária ao consumo nos templos do consumo. Estamos no fluxo. No fluxo não temos tempo para sermos perturbados. Então, mesmo vendo um amigo, e aí, camarada, beleza? Sigo o meu fluxo. É isso. Por exemplo, num shopping center, os encontros
inevitáveis no espaço lotado, interferem com o propósito, precisam ser breves e superficiais, não mais longos nem mais profundos do que o ator os deseja. O lugar é protegido contra aqueles que costumam quebrar essa regra, todo tipo de intrometidos chatos e outros que poderiam interferir com o maravilhoso isolamento do consumidor ou comprador. O templo do consumo, muito bem supervisionado, apropriadamente vigiado e guardado, é uma ilha de ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes. Pelo menos é o que se espera e é o que se supõe. As pessoas não vão lá para esses templos para conversar ou para socializar. Levam com elas qualquer companhia de que queiram gozar ou que tolerem, como os caracóis levam suas casas. É isso. Que maravilha! Compreendendo a pós-modernidade. É muito importante alcançarmos a habilidade de autodescrevermos-nos em sociedade. Alcançarmos a habilidade da autodescrição de nós como indivíduos, componentes de uma sociedade. Isso é muito importante mesmo, principalmente se queremos alcançar a cidadania participativa, para interferirmos positivamente na construção da democracia participativa. Cidadãos conscientes do que acontece ao seu redor para poder interferir nas coisas do poder. Isso é muito importante. É disso de que se trata. Discernir o entorno para poder pensar numa possibilidade de polis mais justa. É isso. Nós, da Escola de Campeões, somos pela formação da cidadania participativa dos nossos socioeducandos participantes dessa nossa atividade. É isso. Viva a cidadania participativa. Muito maravilhosa compreensão alcançamos em modernidade líquida para fortalecermos a formação da cidadania participativa dos socioeducandos participantes da Escola de Campeões. É isso. Deus no comando, Deus nos abençoe, que Deus nos blinde com paz. Precisamos de paz. A Escola da Unire precisa de paz. E a Escola da Unire é o Sol, o astro central em torno do qual orbitam todos os demais corpos socioeducativos da Unire. Todos precisamos ter carinho máximo a tudo o que acontece na Escola da Unire. Sejamos agentes estabelecedores da cultura da paz. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém, amém e amém.